Pessoal, nessa segunda parte da aula, nós vamos estudar o assunto cobrado pela atividade 12. A atividade 12 já vai abordar sobre o aquecimento global e sobre o efeito estufa, bem como as suas consequências. Eu vou logo antecipando que essas duas coisas são diferentes, certo? Aquecimento global é diferente de efeito estufa, porém eles estão relacionados. Vamos entender como é que funciona. Para começar a história, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, certo? Não adianta pensar que o efeito estufa ele é errado. Não, na verdade, ele é um fenômeno natural e ele é benéfico para o nosso planeta. Se não fosse pelo efeito estufa, talvez a gente nem tivesse vida aqui na Terra, porque ele é que permite que a temperatura aqui no interior do planeta seja maior do que a temperatura lá fora. Então, se a gente não tivesse o efeito estufa, hoje a gente sabe que aqui a temperatura média do planeta é em torno de 15 graus Celsius. Se a gente não tivesse o efeito estufa, essa temperatura poderia chegar a menos 15 graus Celsius. Então, o efeito estufa permite que aqui dentro da Terra fique mais aquecido do que lá fora, permitindo que a gente tenha a vida nas diversas formas como a gente conhece. E vamos entender por que isso acontece. Aqui nesse primeiro esquema, eu fiz a representação para vocês. A nossa atmosfera, que está representada aqui, ela funciona como um cobertor que vai manter a Terra aquecida. Eu tenho a Terra, aqui eu tenho a atmosfera. Então, a atmosfera vai servir como um cobertor que vai manter a Terra aquecida. Aí, o que acontece? O Sol, a gente sabe que ele vai emitir radiação solar sobre a Terra. O que é que vai acontecer? Quando essa radiação solar chegar aqui na Terra, os corpos que estão aqui na Terra vão refletir parte dessa radiação solar. Então, eles vão refletir de volta para a atmosfera essa radiação solar na forma de infravermelho. No efeito estufa normal, a camada de gases de efeito estufa ela é fininha. Então, ela vai permitir que uma parte dessa radiação saia do planeta e esses gases vão absorver uma parte dessa radiação e devolvê-la para a Terra, permitindo que a Terra fique aquecida. O problema acontece quando esses gases aqui, eles aumentam na atmosfera. Quando a gente aumenta a concentração desses gases na atmosfera, é que vai ocorrer o problema, porque o efeito estufa vai ser intensificado. Então, vocês percebam que a minha camada de gases de efeito estufa, ela era pequenininha. Já nessa outra parte aqui, ó, a minha camada de gases de efeito estufa, ela já está bem maior, já está bem mais espessa. Quando ocorre isso daqui, quando ocorre a intensificação do efeito estufa, aí é que eu tenho um problema ambiental grave e um problema ambiental global. Porque o que é que vai acontecer? O Sol vai emitir a sua radiação solar. Uma parte dessa radiação solar vai ser absorvida aqui pela Terra. Os corpos vão refletir a radiação solar aqui de volta para a atmosfera. Acontece que como aqui eu já vou ter muitos gases de efeito estufa, esses gases não vão permitir que a radiação saia muita radiação para fora. Então, ele vai refletir muito mais radiação infravermelha aqui para a superfície da Terra. E a radiação que vai sair, ó, é bem pequenininha. Então, aqui no efeito estufa normal, saiu muita radiação infravermelha. Já aqui no efeito estufa intensificado, como eu tenho mais gases de efeito estufa na minha atmosfera, saiu pouca radiação infravermelha. Pessoal, falei tanto de gases de efeito estufa, mas quais são esses gases? A gente tem especialmente 3 gases de efeito estufa, que é o dióxido de carbono, CO2, o gás metano, CH4, e o vapor de água, H2O, só que no estado gasoso, na forma de vapor. E como é que eu aumento a concentração desses gases na atmosfera? Por meio das atividades antrópicas. Por exemplo, quando eu utilizo combustíveis fósseis para gerar energia, exemplo, gasolina, carvão mineral, gás natural, eu estou intensificando a liberação de dióxido de carbono na atmosfera, agravando o efeito estufa. Para liberar CH4, por exemplo, pântanos emitem naturalmente o CH4, a criação de bovinos emite, e incrivelmente é uma das atividades que mais lança CH4 na atmosfera, é a criação de bovinos. Por quê? Porque
o boi lá, através do seu pum e do seu arroto, ele vai liberar CH4. E o metano, ele é um gás 23 vezes mais potente do que o dióxido de carbono. Então, ele é um gás de efeito estufa extremamente perigoso. Outra atividade que lança muito CH4 na atmosfera, os lixões, porque tudo que vem da decomposição de matéria orgânica lança CH4 no ambiente. Então, lixão, aterro controlado, usinas hidrelétricas, aquelas usinas que produzem energia a partir do movimento das águas. Então, as usinas hidrelétricas, elas também colaboram para lançar metano lá na atmosfera, porque para construir aquela usina teve que alagar grandes áreas, então muita planta ficou soterrada ali e a decomposição dessas plantas acaba liberando CH4 no ambiente. E nós temos também o vapor de água, certo? Grandes indústrias geralmente também aquecem muita água e liberam muita água no meio ambiente, na forma de vapor. E quais são as consequências disso? Quando tem um efeito estufa intensificado, o planeta ele vai superaquecer, então eu vou ter o aquecimento global. Então, o efeito estufa intensificado vai ocasionar o aquecimento global. E como consequência do aquecimento global, a gente tem aí o que a gente sempre vê na televisão: derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos. Consequentemente, também a gente tem a perda de várias espécies, porque a gente tem espécies que só se reproduzem em uma determinada temperatura. Tudo que você aumenta a temperatura global do planeta, muitas vezes essas espécies vão ser afetadas, então elas não vão mais conseguir se reproduzir, a gente vai ter a extinção de espécies. Outra consequência, no clima a gente tem grandes alterações climáticas. Outra consequência, na disponibilidade de água, como o planeta está mais quente, consequentemente, a água evapora mais rápido. Então, a gente acaba tendo menos disponibilidade de água. Meus amores, eu espero que vocês tenham compreendido a diferença entre o efeito estufa e o aquecimento global e que vocês também compreendam a importância de se utilizar fontes de energias limpas, que não colaborem para a emissão desses gases de efeito estufa e, consequentemente, para o aquecimento global, tá certo? E eu não poderia deixar de dizer: fiquem em casa, façam as atividades de vocês com consciência, prestem atenção nas questões e qualquer dúvida podem chamar no privado.